Fala galera, resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre o porquê que eu gravei o cover da música Imagine, que causou maior situação. Muita gente falando, esse cara era isso, esse cara era aquilo. Bom, eu não conhecia o John Lennon, mas existe o Wikipedia, existe o Google. Dá um Google aí que você vai ver uma história bem interessante. Ah, mas eu não quero saber de um cara que era a favor do aborto, que era isso, que era revolucionário de não sei o quê, que acreditava em não sei o quê, que era do partido tal, que era isso, que era aquilo. Bom, eu acho que para eu criticar qualquer coisa, eu preciso entender aquilo que eu estou criticando. Se eu não entendo, eu estou sendo um papagaio de rede social, pegando qualquer coisa que eu vejo e comprando aquilo como a verdade suprema e distribuindo agressividade, raiva, ódio e se contradizendo principalmente com a questão de dizer que sou cristão. Se eu faço isso, eu não estou sendo uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Quem foi John Lennon? John Lennon foi uma pessoa como eu, como você, como qualquer um aqui. E eu começo falando de John Lennon, falando de mim. Toda pessoa que tem um complexo na paternidade tem muitas dificuldades de relacionamento. A psicanálise, a psicologia explica isso claramente, inclusive em relação às pessoas que têm uma dificuldade de acreditar em Deus, de se relacionar com Deus. É claro que eu não estou generalizando aqui, mas muitos dos casos das pessoas que têm uma revolta com Deus está ligado a um motivo particular de uma má relação com o Pai, de uma lacuna nessa área do afeto. John Lennon foi isso. Ele foi um cara, o pai dele era marinheiro, o pai dele viajava muito, e tudo que ele tinha da presença do pai era um cheque no final de todo mês. Ou seja, o máximo de demonstração que uma pessoa pode receber de um pai é um cheque. Como que é criada, como que é montada dentro do coração, dentro do afeto, dentro do estado psicológico dessa criança a figura de um pai. Então, ele sonhava com a figura de um pai. Alguns anos depois, eu acho que ele deveria ter 8, 9 anos de idade, eu não sei exatamente, vocês pesquisem aí e procurem saber. Esse pai apareceu do nada. E todas aquelas fantasias acerca do pai, todos aqueles sonhos que uma criança tem, que é a imagem do pai com quem que eu pareço, com quem que é a minha identidade, de onde eu venho, sabe? Ele viu um homem chegando e falando para ele, vamos embora. Até então, tudo que esse cara tinha de afeto, de amor e de carinho era a imagem materna da mãe. O pai dele fugiria com ele para a Nova Zelândia e a mãe, nessa altura, com outro relacionamento, correu junto com esse marido, novo relacionamento, em busca de evitar essa fuga do pai do John com ele criança. O momento foi muito dramático, existem relatos nas redes sociais, de textos, de livros, de coisas que foram publicadas ao longo dos anos, dizendo que foi um momento muito dramático, onde uma criança na casa dos seus 9, 10, 11 anos de idade, sei lá quantos anos ele tinha que ali tomar a maior decisão de sua vida. Tão cedo já tendo que decidir com quem que eu vou, com a minha expectativa, com os meus sonhos, com as possibilidades de uma figura paterna, ou eu fico com o colo que eu sempre tive, o amor que eu sempre tive. Foi uma decisão muito difícil para ele, porque ele amou a figura do pai a vida inteira. Mesmo não tendo, mas era o sonho que ele amava. Ele abriu mão disso, virou de costas e saiu correndo em direção à mãe. É o que relatam. Eu não sei se é uma verdade, mas a cena é mais ou menos essa. Então ele cresceu com esse problema, com essa lacuna, com essa dor no coração. E eu sei bem o que é isso, porque eu também não conheço meu pai. Eu sei bem o que é ser filho do mundo. E o filho do mundo parece com o mundo, ele não parece com ninguém. Porque toda e qualquer figura bonita que eu via na minha infância, de uma imagem de um homem de caráter, de um homem bom, eu pegava aquilo para montar a minha personalidade. Ser um homem bom deve ser que nem ser o pai do meu amiguinho da escola. Ser um bom homem deve ser
parecer com o pai com meu tio, pai do meu primo, né? Ser um bom homem deve ser parecer com o guarda Tenório, guarda da escola, a quem eu dei muito trabalho. Então, a imagem vai sendo montada ali. E toda figura paterna passa a ser odiada. Existe um relato até de que o pai do Paul McCartney não queria que o Paul andasse com ele. Os pais da vizinhança, eles diziam assim, olha, nós não queremos você na companhia do John. E ele, por sua vez, percebendo esse sentimento dos pais dos amigos, fazia as piores coisas para que ele fosse odiado, propositalmente. Então, John Lennon sempre foi visto como um cara rebelde. E é claro que não demorou muito para que esse ódio fosse manifestado também na esfera da religião. Aí a gente já vê um cara ativista, completamente enfiado dentro de um contexto social, político, de um movimento de arte, casado com Yoko Ono, que era uma mulher inteligentíssima e de uma mente extremamente revolucionária. E é fato que os dois eram incrivelmente inteligentes, e nós tínhamos guerras no mundo. Nós tínhamos muitos tipos de guerras no mundo. Inclusive, continua acontecendo hoje. Está aí gente sendo massacrada na Ucrânia. Vamos orar pela Ucrânia durou 15 dias. Hoje em dia ninguém mais nem toca no assunto. Tem um monte de gente morrendo lá e não tem nem um artista hoje no mundo fazendo uma música pedindo a paz. Para vocês verem como a gente está numa decadência de percepção e de sensibilidade. Ah, mas eu não gosto desse cara porque ele era a favor do aborto. Eu também sou contra o aborto. Mas eu não vou medir o John Lennon por itens para entender o que ele tem ou não de bom. Quando eu gravei a música Imagine, eu gravei com o mesmo coração que eu interpretaria uma peça de teatro. Eu fiz por várias vezes o papel de Jesus Cristo. Hoje, eu tenho uma aparência mais velha. Provavelmente esse papel não faria porque não caberia no meu perfil físico. Mas talvez Barrabás, talvez Judas. Então agora eu só vou fazer o papel do bonitinho? É claro que não. Até porque Imagine não é um papel de uma pessoa feia. Imagine é o papel de um homem e que, com toda a sua revolta, nitidamente explicada no campo psicológico, de dor quanto à questão de não ter uma referência paterna, com toda a sua dor, com toda a sua revolta quanto às questões de observações dele contra as religiões, porque é fato, e é até hoje um fato, de que muita gente utiliza da religião como uma ferramenta política para adquirir controle nas situações. Quando eu falo isso, eu estou falando muita gente, eu não estou generalizando. Muita gente, é uma porção de pessoas, talvez até uma grande porção de pessoas. O que é muito triste, mas é um fato. O que também não pode ser interpretado quando a gente fala uma coisa dessa, como se a gente estivesse falando contra a religião. Porém, ele, revoltado, ácido do jeito que era, com todo o histórico de vida que tinha, era um grande artista. E esse fato é uma coisa indiscutível. A canção que ele escreveu revela ali um coração mais cristão do que muitos corações que estão pregando a palavra de Deus no altar. Eu acredito muito, de verdade, em Jesus Cristo e sei que estarei na presença dele. Forte é pensar que pode ser que eu chegue lá e encontre do lado dele John Lennon e Jesus Cristo diga assim para mim: André, sabe qual é a diferença entre você e esse cara? É que ele morreu sem me conhecer. Você me conheceu. E agora eu te pergunto, André,
porque me conhecendo você não cumpriu o que lhe cabia. Nessa hora vai doer tanto. E é capaz de que Jesus não me permita, porque eu conheço a palavra dele. Portanto, me torno extremamente responsável por toda a arrogância que eu possa ter cometido, por toda vez que eu tenha apontado alguém que não o conheceu, por toda vez que eu tenha julgado um irmão, por toda vez que eu não tenha amado alguém, quando eu conheci a palavra de Deus. E aí, quando eu vi aquela canção, o principal ponto que eu entendi nela foi o sentimento de unidade, de amarmos uns aos outros, que é o ensinamento que o meu mestre, que o nosso mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual eu me emociono só de pensar e de falar o nome dele. Ele nos ensinou isso. Foi isso que John Lennon cantou. Mas ele falou contra a religião, contra a religião. Não, ele não falou contra a sua fé. Ele falou a favor da fé dele. Fica uma coisa contra a minha fé quando eu recebo isso como ódio. Quando eu recebo isso com o ódio que eu tenho no meu coração, isso se transforma em ofensa. Quando eu recebo isso como um grito desesperado de uma pessoa louca para ser contrariada, como uma pessoa que estava necessitado de alguém que chegasse para ele e falasse assim: você está errado, Deus existe sim. Era só o que ele queria. Era como uma criança gritando, chorando, desesperada, chamando a atenção. Tanto havia bondade nesse homem, tanto que a letra da música é maravilhosa. Que a letra da música nos convida a imaginar a utopia. Que a letra da música nos convida a não sermos pessoas pequenas, medíocres. E a mediocridade não está em termos uma fé, não está em termos uma religião. A mediocridade está em usarmos a nossa religião para batermos nas pessoas que não pensam como a gente. A mediocridade está em usarmos a nossa religião para controlar as classes menores, para oprimir pessoas, para bater em pessoas, para julgar pessoas, para obter vantagens políticas, para obter espaços. É um vídeo longo, mas é um vídeo que vai contribuir para o seu coração. Um dia, quando essa luz que brilha nos meus olhos me deixar, me abandonar, eu quero ir embora desse mundo, sabendo que aqui eu fiz o que me cabia. Que Deus abençoe vocês, que esse vídeo possa construir uma visão de mundo mais sensível no seu coração. Que Deus te abençoe.